Querido Deus, obrigado por estarmos juntos, reunidos aqui. Nos dê o Teu Espírito mais uma vez, falando ao nosso coração, à nossa mente, através da Tua Palavra. Essa mensagem tão preciosa que Jesus trouxe no Sermão da Montanha, que tem efeito e resultados até hoje na vida de nós seres humanos. Abençoe a cada um que veio aqui e aqueles também que estão conectados online, acompanhando agora, ou mesmo assistindo depois. Oramos por eles também, em nome de Jesus. Amém. Na montanha, o que é esse tema, né, desse nosso mês? O Sermão da Montanha. Está ali o Mar da Galileia. Já estou convidando de novo. Quem quiser, ano que vem, a gente vai. Vai ser provavelmente... Está marcado já, vocês estão combinados. Excelente. Entre, provavelmente, maio, junho. Se vai em junho, é muito quente. Provavelmente maio. A gente vai dar uma volta lá pela chamada Terra Santa. Vamos lá para Israel, passear por ali. A gente faz até passeio de barco no Mar da Galileia. É uma delícia. É um negócio assim, uma experiência única, fantástica. Você está convidado. Vai planejando aí. Está contando os dias? É bom demais, vale a pena. Jesus fez um sermão ousado na montanha. Ele falou de coisas que mexem com a gente, em todos os tipos de assuntos e áreas diferentes. E ele, hoje, já é revolucionário o que ele falou. Imagine naquela época, quando ele falou certas coisas sobre adultério, por exemplo. Né? Muito fácil. Falar assim, eu sou fiel. Jesus falou, se olhar, desejou, já pecou. Já pensou? Que coisa terrível. Jesus falou assim, vocês estão achando que a lei, né, é difícil? Vocês não estão entendendo o espírito da lei. E aí ele foi pegando firme, profundo, pesado. Mas eu acho que o momento mais forte de tudo que ele disse veio quando ele tratou desse assunto, do inimigo. Nós já vimos ansiedade, hoje inimigo, nós vamos ver semana que vem sobre o julgamento e depois sobre o perdão. Mas nesse assunto, Jesus pegou pesado. Pegou pesado. Porque ele estava tentando ensinar para nós seres humanos como ser como ele. Como amar como ele. Como relacionar com as pessoas do jeito que ele se relaciona. E ele foi o nosso exemplo e o nosso modelo. E o que Jesus diz a respeito desse assunto? Isso aí foi de mexer com todo mundo. Por quê? Porque ele diz assim, tinha certos costumes na época. Um legionário romano, era um soldado romano, ele carregava, além dos seus armamentos, ele carregava, provavelmente como se fosse hoje, né, uma mochila. E se ele encontrasse um judeu, o judeu, por lei, era obrigado a andar quanto? Carregando o equipamento do soldado romano. 1 milha. Por isso que tem expressão até hoje que a gente usa, nessa situação acho que eu vou ter que andar a 2ª milha. Não tem essa expressão? Vem daí, vem do Sermão da Montanha. Jesus falou, se fizer você andar 1 milha, você vai e anda 2. Se der um tapa na sua face esquerda, vira à direita. Quem que faz isso? Eu tinha um professor na faculdade de teologia que ele disse uma coisa que é para a gente pensar, muito profundo. Ele disse assim, ser cristão de verdade é ser bobo dos outros. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou cristão, mas não sou bobo. Se bater aqui, leva lá. Porque eu não vou pensando que eu sou o quê? Não é assim que a gente ouve as pessoas falando? E Jesus não ensinou isso. Ele ensinou justamente o contrário. Se alguém bater em você, deixa bater do outro lado. E foi isso que ele fez até o fim da vida dele. Pense o que é amor pelo inimigo. Foi o que Jesus fez. Ele tinha poder para acabar com tudo aquilo a hora que ele quisesse. Ele tinha poder, ele tinha os anjos todos ao seu dispor. Como Deus, ele podia pôr um fim naquele sofrimento, na cruz, e ele ficou calado até o fim. Porque ele era o Cordeiro de Deus. Cordeiro age assim. Cordeiro não é lobo. Cordeiro não é bezerro, não é cabrito, não é... Cordeiro, ele é manso. E ele morre sem reagir. E foi isso que Jesus fez. Ele foi o Cordeiro de Deus até o fim, até o último momento. Tranquilo, calmo, entregou a sua vida sem revidar. Amando até o fim. Porque no momento que ele está na cruz, morrendo, ele só tinha palavras de amor para dirigir para todo mundo que estava ali em volta. Ele só tinha palavras de perdão. Ele olha para o céu, o que ele diz? Pede para o Pai perdoar. Aqueles que estão matando ele. Que tipo de perdão é esse?
Que coisa incrível. E aí Jesus diz o que no Sermão da Montanha? Olha lá, Mateus 5, 43 a 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Esse era o ditado da época. Era assim que as pessoas tratavam. Ama, né, o teu próximo e odeia o teu inimigo. Era assim. Aí Jesus fala, peraí, lembra que eu falei do adultério? Lembra que eu falei que só olhou é pecado? Lembra que isso, aquilo? E Jesus falou, então aqui eu tenho algo para dizer para vocês também. Eu vou dizer para vocês, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos os que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Quer ser filho de Deus? Só tem um caminho, o caminho do amor. Porque Deus é amor. Então, se você quer ser filho de Deus, é isso que tem que fazer. Foi o que Jesus falou. Tem que amar o inimigo e orar por quem está te perseguindo. Eu não tenho inimigos. Você tem inimigos? Eu não tenho inimigos. Tem pessoas que me fizeram inimigo delas. É problema delas. Não tem nada com isso. Não sei se eu fiz alguma coisa para merecer isso. Se eu descubro que fiz, eu vou lá e vou tentar corrigir. Mas tem gente que se magoa com qualquer coisa, né? Eu já convivi com gente assim, que você olha meio torto, a pessoa já fica sem falar com você uns 2, 3 meses ou até um ano. Tem gente que é assim. Então a gente tem que cuidar, às vezes, com, né, a sensibilidade de algumas pessoas. Tem gente que é muito sensível, não tem resiliência nenhuma. Acontece. Mas eu não tenho inimigos, eu procuro ter bom relacionamento com as pessoas. Agora, a questão que Jesus está dizendo ali, ele está falando, olha, amai vossos inimigos. Seja que é uma pessoa que é sua inimiga, porque tem gente que conquista essa posição na vida da gente com méritos. Tem gente que entra com força para ser inimigo. Por exemplo, é até difícil imaginar as situações, mas alguém tira a vida do membro da sua família. É difícil amar essa pessoa. É ou não é? Mesmo que se foi um acidente. Mas se foi intencional, como que você vai amar esse inimigo? É complicado. E eu conheço pessoas capazes disso. E eu não sei como fazem. Eu tenho um grande amigo meu, já esteve aqui na nossa igreja 2 vezes, o pastor Dene Martins. O pai dele, um homem fantástico. Conheci, até me deu ideias, me ajudou. A primeira vez que eu saí do Brasil e viajei para fora do Brasil, fui motivado por ele. Nilson, o nome dele. Ele estava conversando com a gente, era estudante de teologia, menino, né? Eu tinha 20 anos de idade, 21 anos de idade. E ele falou que tinha um encontro da igreja mundial que ia acontecer na Holanda. Lá nos idos dos anos que vocês não eram nascidos, a maioria. Do milênio passado, 1995. E ele falou, o Dene, meu filho, ele vai ter que ir, eu vou fazer todo o esforço para pagar essa viagem para ele ir. E ele ficou 2 horas conversando comigo e um outro amigo. Me empolgou tanto que eu vim. Consegui trabalhar, Deus me abençoou. Essa é uma história que eu ainda vou contar os detalhes para vocês um dia. Mas Deus fez milagres e eu consegui o dinheiro. Primeira vez que eu saí do Brasil foi para pegar... Bom, saí do Brasil sim, né? Eu já tinha ido a Ciudad del Este, no Paraguai, do lado de Foz do Iguaçu. E já tinha ido na Argentina, ali do lado. E já tinha saído do Brasil, com 8 anos de idade. Eu comecei cedo. Mas sair mesmo, pegar um avião, foi de São Paulo a Bruxelas. Nunca pude imaginar na minha vida que um dia viria morar em Bruxelas. Que ia morar, né, aqui na Bélgica e tal. Que ia ter filhos nascidos aqui. Tinha 21 anos de idade. Vim para cá e depois fiz essa viagem toda. Foi o Nilson. Ele que me motivou. Deus usou ele. Porque aí o desejo de ser missionário ficou muito forte. Quando eu vim aqui, vi tudo isso, e vi a realidade na Europa, eu falei, eu tenho que ser missionário. E aí... Quando eu terminei minha faculdade de teologia, eu nem quis trabalhar no Brasil, eu já fui para os Estados Unidos, aprender inglês, e aí fui missionário nos Estados Unidos, no Japão, né? Vim para cá. Mas o Nilson, ele tinha morado nos Estados Unidos muito tempo, e lá ele tinha comprado umas máquinas que fazem lavagem de carpete, tipo cadeiras assim, essas cadeiras inclusive foram lavadas com uma máquina assim. Carpete, água vem com shampoo, lava e depois suga, limpa tudo aquilo. É a melhor maneira de lavar. E ele ganhava muito dinheiro com essas máquinas porque ele tinha contratos com os cinemas. E em cinema o pessoal não suja, né? Pipoca, Coca-Cola, que derrama assim. Imagina lavar aquilo. Então ele lavava salas de cinema, ele ganhou muito dinheiro com isso. Aí ele foi para o Brasil com a família e levou essas máquinas para lá.
E chegou um momento que ele queria vender a máquina, que valia muito dinheiro, uma máquina daquela grande na época. E dois rapazes falaram para ele, a gente quer comprar e tal, vamos lá ver a máquina. Ele entrou no carro, um estava dirigindo, o outro sentado no banco de trás. E o que estava atrás passou um cabo de aço pelo pescoço dele. E enforcou ele ali no carro. Ele destruiu o painel do carro, chutando, batendo. Mataram ele e jogaram ele num poço. A polícia conseguiu, investigando, descobriu os dois rapazes. 3 dias depois eles foram encontrados e foram presos. O que você sentiria por um homem, por 2 homens como esse, que tiraram a vida do seu pai? Eu não sei. Eu não sei como que eu reagiria. Eu sei que meu amigo Danny, 2 ou 3 meses depois, pegou uma Bíblia, e ele também, ele tinha o quê? 20, 21 anos de idade por ali. Foi lá na prisão onde eles estavam, fizeram uma roda assim, ele abriu a Bíblia e fez um estudo sobre perdão. E adivinha quem que ficou do lado dele? E não sabia. Ele não sabia, e o homem que estava do lado dele não sabia. Depois alguém falou para ele, sabe quem que é esse rapaz que veio aí, você ficou do lado dele estudando a Bíblia sobre o perdão? Esse é o filho do Nilson que você matou. O Danny fez isso. Isso, para mim, é amar o inimigo. Isso é amar o inimigo. Com certeza isso aí foi bom para ele. Foi algo que ajudou a curar a alma dele. Mas eu fico pensando se eu teria capacidade de fazer algo assim. De seguir as palavras de Jesus dessa maneira. Tão a sério, amar o inimigo. Agora, o que é amar de verdade? Porque amor é uma coisa que a gente não conhece, não sabe. A palavra amor é tão usada, a gente usa para tudo, né? Eu amo isso, eu amo aquilo, eu amo fazer tal coisa. Mas não é bem assim. No grego, na Bíblia, a gente encontra 3 palavras diferentes para amor. Filéu, eros, ágape, cada um tem um significado, um sentido diferente. Eu já falei uma vez na igreja, pregando, e o pessoal não entendeu. Alguns vieram até falar comigo, alguns. A maioria entendeu. Mas tem uma diferença muito grande entre amar e gostar. Porque amar é algo racional e é algo que você decide fazer. Gostar, não. Gostar é contra a sua vontade. Você gosta de certas coisas ou não gosta, independente da sua vontade. A gente vê nas crianças. Tem hora que elas gostam de comer algumas coisas. Eu tenho 2 lá em casa, pequenos, que são assim. Tem hora que gosta, tem hora que não gosta. E a gente é assim. Tem gente que você gosta, tem gente que você não gosta. E às vezes a gente não sabe nem explicar por quê, porque está no inconsciente. A gente associa com alguma coisa. E aí você gosta ou não gosta. Gosta de uma música ou gosta de outra. Não gosta disso, gosta daquilo. Comida, geralmente. Gostar e amar tem essa diferença. O amor, ele é racional. O amor é uma decisão. Você decide amar. O gostar, você não tem como decidir gostar de alguma coisa. A partir de agora eu vou gostar disso. Consegue? Não é bem assim. Não é bem assim. Deus está falando para nós, Jesus falou para nós nesse texto, para a gente amar. Amar é obrigação. Amai os inimigos, é uma ordem de Jesus. Ele não pediu para você gostar do inimigo. Olha umas frases interessantes que eu vi. Qual que é a diferença entre gostar, estar apaixonado e amar? Eu concordei com essa resposta. O que você acha? Qual que é a diferença entre gostar, estar apaixonado e amar? Vê se você concorda. É a mesma diferença entre agora, por enquanto e para sempre. Porque o gostar é agora. E pode mudar. O estar apaixonado é uma coisa que dura por um tempo, mas pode ir embora a paixão. Agora, o amor, como é uma decisão, e se é uma decisão racional e muito bem feita, aí você diz, é para sempre, acabou. Eu descobri isso no meu casamento. Porque depois de 1 ano de casado, ou durante o 1º ano de casado, eu estava pisando na bola, né? Primeiro que eu casei meio tarde, comparado com meus amigos. Hoje em dia está até mais tranquilo, o pessoal casa mais tarde, mas eu estava com 33. Que lá em casa a gente brinca, né? Jesus foi para a cruz aos 33 e eu casei com a Michelle aos 33. É muito similar, assim, a situação, né? De ir para a cruz e tal. E então eu já estava assim, morava sozinho, independente, fazia...
E aí eu ouvi, essa é a frase que eu mais ouvi no primeiro ano de casado. Você pensa que ainda é solteiro. Acho que eu ouvi o ano inteiro. Começou na primeira semana, quando voltou da lua de mel. Porque a Michele foi na geladeira, abriu, olhou, procurou alguma coisa, não achou. Voltou para mim e falou assim, cadê a sobremesa que eu deixei ontem? Eu olhei para ela, tipo, já foi, né? E foi embora. E ela, acho que talvez foi a primeira vez que eu ouvi. Você ainda acha que está solteiro, né? E eu fui ouvindo isso, acho que eu estou ouvindo. 15 anos depois eu ainda estou ouvindo isso. Você ainda não entendeu o que é casa. Você tem que me consultar, você tem que falar comigo, você tem que pedir autorização, você tem que me comunicar das coisas. Eu esqueço, muitas vezes. Mas depois os problemas estavam acontecendo naquele primeiro ano de casados, que eu estava com 33, ela com 25. E aí a gente foi resolvendo as coisas, mas chegou um ponto que ela falou assim para mim, e eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu estou aprendendo, eu não desisto. Mas ela disse assim para mim, se eu te deixasse hoje, teus amigos iam me apoiar, teus pais iam me apoiar, meus pais iam me apoiar, meus amigos iam me apoiar, e você sabe disso. E eu abaixei a cabeça, tem razão. Aí sabe o que ela falou? Mas eu não vou deixar você. Porque um dia eu fiz uma promessa e não foi para você. Isso foi a coisa mais forte que eu ouvi. Foi lá no fundo. Porque isso é amor. Isso é levar a sério. Isso é dizer assim, ó, a promessa que eu fiz e para quem eu fiz, eu disse que era para sempre. Então vai ser para sempre. É muito forte. Isso é amor. Isso não é paixão. Isso não é gostar. É uma decisão. Que haja o que houver, eu vou lutar por isso aqui. Então, tem diferença entre gostar e amar. Tem uma outra que você vai concordar também, que eu acho que tem tudo a ver. Qual que é a diferença entre gostar e amar? Gostar é quando alguém conhece o teu melhor lado e aí gosta de ti. Isso é gostar. Agora, o que é amar? É quando alguém conhece o teu pior lado e quer ficar contigo com todas as forças. Que a pessoa ama até seus defeitos. Isso é amor. É uma decisão, é racional. Por quê? Porque tem gente que diz assim, eu nessa situação já tinha deixado faz tempo, já tinha ido embora. E a pessoa, se não é uma questão de crime ou abusivo, né? Mas a pessoa fala, não, eu estou lutando pelo meu casamento, eu estou lutando pelo meu relacionamento, porque tem amor. Porque se não tem amor, antigamente era outra realidade. A pessoa, para deixar um casamento era muito difícil. A mulher, para deixar um marido, ela tinha que pensar muito, porque como que eu vou sobreviver? Hoje a mulher está no mercado de trabalho, ela estuda, ela é independente, ela se vira, ela vai para frente, ela vai para outra. Se ela resolve ficar, é por amor, não tem outro motivo. Não é porque ela depende do salário do marido. Tem muita mulher aí que ganha mais que o marido. É. Então, se ela fica, é porque ama. Se ele fica, é porque ama. E precisa ser um amor verdadeiro, decisão. Vamos lutar pelo relacionamento. Cada ano tem que ser melhor que o anterior. Eu não vou me conformar, eu quero corrigir esses defeitos. E eu ainda estou 15 anos nessa jornada, porque pelo menos ela sabe que eu quero melhorar, eu quero mudar. Eu estou o tempo todo lutando para ser melhor. Vai chegar lá um dia, acho que só quando Jesus voltar e fizer tudo perfeito. Mas a gente vai lutando. Isso é amor. Agora, o que a gente faz com o inimigo? Quando a gente se depara com o inimigo? Às vezes o inimigo está dentro de casa, né? Tem até um filme com esse nome. Interessante. Né? Dormindo com o Inimigo. Julia Roberts. Vai assistir depois hoje à noite em casa. É interessante. Às vezes o inimigo está dentro de casa. Ou às vezes a gente cria o inimigo na nossa cabeça. Ou às vezes a gente se torna o pior inimigo de si mesmo. Como que você resolve isso? O único jeito é o amor. Porque tem gente que sabota ele mesmo, né? A gente sabota a gente mesmo, os planos da gente mesmo, e a gente se torna o próprio inimigo, com os vícios que a gente cria, com as manias, com os defeitos que a gente tem, as coisas que a gente não quer largar, e a gente vai atrapalhando a nossa própria vida, e a gente se torna o próprio inimigo. Aí por isso que Jesus falou, olha, quando ele falou, ame o teu inimigo, ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas, e ama o próximo como a ti mesmo. Se você é seu pior inimigo, então Jesus falou, ama seu inimigo, ame a si mesmo. Você tem que resolver esse problema interno. Resolve isso aí com você. Você tem que amar você mesmo. Porque senão você não vai ter como oferecer para o outro que você não tem. Você não está dando amor para você mesmo, como você vai dar amor para a próxima pessoa que está ali do lado? Então, para amar o inimigo, eu tenho que ter amor próprio. Eu tenho que estar bem comigo mesmo.
E Deus quer entrar nessa equação para resolver. Agora, tem gente, como eu disse para vocês, que faz certas coisas contra a gente que merece o título de inimigo. Merece. Como tem um vídeo no YouTube, eu não peguei para mostrar para vocês, mas vale a pena dar uma olhadinha. Os Estados Unidos produz muita coisa boa, muito produto bom, né? Mas também tanta coisa ruim. Uma das coisas que eles produzem bom é serial killer. Né? Sempre aparece um serial killer, um assassino em série. E teve um lá no estado de Oregon, que acho que foi o pior da história. Ele confessou e descobriram que ele tinha matado confessou 70 e poucas mulheres que ele matou, em série, uma a uma. O número, eles acreditam que passou de 100. O que eles comprovaram que ele confessou foram 70 e alguma coisa, mas foi mais de 100. Quando ele foi julgado e condenado, tem um momento, depois da condenação, que eles abrem um microfone na corte e dão espaço para a família vir e dizer o que quiser para ele antes dele ser levado ou para a pena de morte, ou para a prisão perpétua, ou o que for. E aí é terrível você vendo, e tem no YouTube o vídeo, as pessoas vindo, as famílias vindo e destruindo o cara. E ele lá, feito uma estátua, ouvindo aquilo, como se fosse de pedra. E eles dizendo, eu espero que você queime no inferno para sempre. Você merece pior do que você fez. E as pessoas vêm falando, você tirou a minha filha, minha única filha. Ela era uma pessoa assim, assim. Até que veio um homem, que eu não sei de onde esse homem saiu. Mas eu sei de quem ele é amigo. Porque esse homem, ele veio calmo, tranquilo, chegou perto do microfone, olhou para ele e falou o seguinte, o que você fez com a minha filha foi terrível. E você merece a morte por isso. Mas eu creio em Jesus. E Jesus diz que eu tenho que amar o inimigo. E que eu tenho que perdoar. Esse é meu dever. E aí ele falou assim, e você fez com que isso se tornasse muito difícil para mim. O que você fez com que ter que perdoar seja algo muito difícil. Ele falou, mas eu perdoo você. Ele falou, Senhor, você está perdoado. Aquele homem frio, duro, que estava ali esse tempo todo, só ouvindo aquele monte de coisa, ele parou, abaixou a cabeça e começou a chorar. Tocou o coração dele. E muita gente até duvidava que ele tivesse um coração, né? Mas aquilo tocou o coração dele, ele começou a chorar. Porque alguém falou para ele, eu perdoo o que você fez. Você tirou a vida da minha filha. Eu perdoo. Amar o inimigo. Merecia, né? Merecia ser inimigo, mas ele tratou o inimigo com amor. Como alguém consegue fazer isso? Se não tiver Jesus no coração, eu não vejo outra maneira. Não tem outra forma. É uma coisa de outro mundo. Agora, tem coisas que acontecem com a gente e as pessoas fazem contra nós que deixam a gente irado. E a Bíblia usa esse termo. A ira. Já ficou irado? Às vezes a gente fica mais irado com coisa pequena do que com coisa grande, não é? Eu contei já aqui que eu morava do outro lado de Bruxelas, vinha para cá. Na época a gente não tinha carro, antes de ter os filhos, não precisava. Então eu vinha de metrô, vinha de tram, de ônibus. E às vezes era sábado de manhã, cheio de gente. Eu levava um cutucão, um esbarrão, um pisão no pé. E eu ficava irado. Eu ficava irado. E aí a minha esposa falava assim para mim. Falava assim, brincadeira, né? Pastor, você está indo para a igreja para pregar. Como que você vai pregar o sermão hoje se você está irado? Eu falei, preciso resolver isso aí, porque toda semana está acontecendo a mesma coisa, eu estou chegando irado na igreja. Aí eu tive que resolver, eu pensei, falei, não, tem que racionalizar. Essa pessoa está com um problema. Quem está agredindo você é quem tem o problema. Então não deixa o problema da pessoa transmitir para você. Você tem que deixar lá. E aí eu me programei, na minha cabeça eu pensei, essa pessoa, ela está com algum problema, vou orar por ela. A próxima vez que isso acontecer, isso que eu vou pensar, dito e feito, aconteceu. E na hora que aconteceu, como eu tinha me programado, veio isso na minha cabeça, e eu não fiquei irado. Eu olhei para a pessoa que me cutucou, me esbarrou em mim, e em vez de ficar irado, eu pensei, essa pessoa está com um problema, vou orar por ela. E eu orei, cheguei na igreja bem tranquilo, bem calmo, acabou a ira. Mas às vezes a gente fica irado com as situações da vida. E a Bíblia prevê isso. E eu vou dizer para vocês, você acha que Jesus não ficou irado? Ficou ou não ficou? Ficou. Ficar irado não é pecado. O problema é o que a gente vai fazer com a ira, que vem depois. Mas ficar irado não é pecado.
principalmente contra a injustiça. Tem gente que é indiferente ao sofrimento dos outros. Tem gente que vê uma injustiça e não faz nada. E aí Deus olha e condena essa pessoa que não ficou irada com a injustiça. Então existe uma ira boa. Qual que é o conselho de Deus para nós? Olha lá, Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Isso quer dizer que dá para ficar irado sem pecar. O problema é que a ira é um caminho curtinho para o pecado. Então você tem que cortar ali. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deslugar o diabo. O que quer dizer isso? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você ficar irado, você tem que resolver essa ira quando? Antes do sol se pôr. Ou seja, no mesmo dia. Parece até uma história que eu vi do casal, né? 50 e tantos anos casados. Aí, a gente nunca dorme brigado. Eu pensei, estão ouvindo o texto, né? Antes do sol se pôr, eles resolvem tudo. Não, mas como que vocês fazem? Não, eu faço o seguinte, quando eu estou irado, o marido falou, eu saio, dou uma volta no quarteirão, 2, quando eu volto ela já está dormindo. Aí resolvido, né? A gente não dorme brigado. Claro, ela dorme antes, ele dorme depois, resolveu o problema assim. Não é isso que Jesus está falando. Antes do sol se pôr, resolva a sua ira. Resolva, conversa com a pessoa, põe para fora, desabafa, não leva para o dia seguinte. Se dormir com a ira, e se for acumulando, e tem gente que vai acumulando, chega uma hora que explode, ou implode, o que é pior. Né? E aí vai surgir alguma coisa física, pode ser uma doença, pode ser algum problema. Então, a gente pode ficar irado, segundo a Bíblia, mas não pode deixar essa ira virar pecado. Agora, então vamos aprender, vamos para a forma prática. Jesus falou, eu tenho que amar o inimigo. Como que funciona isso? Aí Jesus dá dica. Ora por aquele que persegue você. Tá, então eu tenho que orar pela pessoa que me magoou, que me feriu, que fez alguma coisa para mim. Seja pisar no meu pé no ônibus quando estou vindo para a igreja, ou ter tirado a vida do meu pai. Ou um filho. Isso é a coisa pior que pode acontecer. Nesse meio aí tem muita coisa que alguém pode fazer para magoar a gente e deixar a gente irado. O que você vai fazer com isso? Jesus falou, ame o inimigo. O amor é uma decisão. Está dizendo para você gostar da pessoa? Não. Não tem que gostar. Aí tem gente que fala, pastor, como? Não, você não é obrigado a gostar. Ó, a Bíblia fala que Jesus, bom, não sei se foi uma coisa boa, né? Mas ele foi na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro. Então tinha uma intimidade, né? Lá em Cafarnaum. Ele gostava de ir na casa de Marta, Maria, Lázaro. Eram amigos dele, ele gostava deles. Gostava. Era gente que ele gostava. Por exemplo, fica muito claro que dos 12, tinha 3 que ele gostava mais. Porque sempre estava com ele, que era Pedro, Tiago e João. Jesus gostava de algumas pessoas. Não quer dizer que não gostasse das outras, mas ele gostava mais de alguns. Amar, ele amava todo mundo? Amava Judas. Claro que amava Judas. A última coisa que ele falou para Judas foi amigo. Quando chegou no jardim do Getsemane, Judas dá um beijo nele, ele olha para Judas e fala assim, amigo. Você acha que ele está falando da boca para fora? Ele estava dizendo, não, Judas, eu te considero amigo. Ele amava. Agora, eu não vejo nenhum lugar na Bíblia e também não imagino Jesus. Chegou no final de semana, Judas, pega o jet ski, vamos lá para o Mar da Galileia. Vamos curtir, eu quero bater um papo com você. Judas não era esse tipo de amigo, tenho certeza. Não era, eles não tinham afinidade, mas ele amava Judas. Você entende? Então, você tem que orar pelo inimigo, tem que amar o inimigo. Queira o bem do inimigo. Mas muitas vezes mantém o inimigo bem longe. Para não ter mais problema, para não criar mais dificuldade, para não ter mais atrito. Ora por ele, deixa ele lá, você fica aqui, tudo certo. Porque você não é obrigado a gostar. Gostar é outra coisa, é outro departamento. Amor é obrigação. Então, o que a gente faz com o inimigo? Ora, intercede por ele, ama. E aí, Romanos 12, 19 diz assim, amados, nunca procurem vingar-se. Não é para vingar, vingança não é sua, não é você que faz a vingança. Mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Está no Velho Testamento, diz o Senhor. Então Deus diz para nós o seguinte, você pode ficar irado, mas cuidado para sua ira não virar pecado. Você pode ficar indignado com certas coisas, certas atitudes das pessoas, mas a última coisa que você tem que fazer é pensar em vingança. Porque a vingança não é sua. Deus está dizendo, a vingança é minha. Por que Deus diz isso?
Se você for se vingar e tomar justiça com as próprias mãos, você vai falhar. Porque você não vai saber a medida certa que a pessoa precisa receber a retribuição. A gente faz isso com raiva no coração, às vezes ódio. Deus, Ele cuida da vingança para nós. Ele toma a vingança nas mãos dele e Ele cuida da pessoa quando você ora pela pessoa. A vingança acontece, Deus falou, é dele a vingança. Mas é para o bem da pessoa. Você consegue entender isso? Você acredita nisso? Alguém faz um mal para você, alguém que você ama, você está irado contra a pessoa, mas você diz assim, eu não vou fazer nada. O que eu vou fazer é querer o bem dessa pessoa e eu vou orar por ela. Aí você pode dizer para Deus, eu coloco essa pessoa nas suas mãos e a vingança é sua. Faz com ela o que o Senhor achar melhor. E eu vou dizer para vocês, Deus faz. E é sério. E eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo, que me ajudou a entender claramente como que isso funciona. Fantástico o que aconteceu. E eu fiquei muito irado e muito indignado com a situação. Uma injustiça que estava acontecendo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Bênção e maldição funciona nesse mundo. É coisa séria. Eu sou de São Paulo, mas meus pais são do Goiás. E lá no Goiás, os filhos e os netos, os sobrinhos, o que eles fazem? Chega a pessoa mais velha, pega a mão, se curva e diz o quê? Pede a bênção. Beija, e aí o tio, o pai, o vô, a avó, a mãe, né? A pessoa mais velha dizer o quê? Deus te abençoe. Isso é sério. Isso é sério. Bênção e maldição funciona. Você quer ver? Tinha um povo chamado Midianita. O povo de Israel saiu do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e sabiam que era perigoso, o povo estava chegando. Aí eles sabiam que tinha um profeta no meio deles chamado Balaão. Eles foram lá e pagaram Balaão para ir lá fazer o quê? Amaldiçoar o povo. Se não fosse nada a ver, Deus ia deixar. E Balaão ia lá, falava umas palavrinhas e não acontecia nada. Deus deixou? Deus não deixou, porque é sério. Bênção e maldição funciona. Quando os pais abençoam os filhos, quando você abençoa alguém, isso, uma bênção vai. Eu não sei como que é exatamente isso, mas vai. Maldição também vai. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Foi uma loucura, mas tem a ver com tudo isso. Conhece esse veículo aí? É um veículo, né? Porque não é carro. Carro é outra coisa. Isso é um veículo automotivo que os alemães inventaram, uma caixa com rodas. Pois é, essa aí é igualzinha a uma que eu dirigia durante um ano. Eu estava no último ano da faculdade de teologia, no interior de São Paulo, e eu dirigia a Kombi, que levava os estudantes no final de semana para as igrejas que a gente visitava na cidade de Campinas. E era uma aventura, né? Porque você ia e não sabia se ia voltar, ou se voltava com vida, né? Porque é um negócio perigoso, esse veículo aí. E eu dirigia toda semana e tal. Aí chegou um final de semana que um amigo nosso, história muito interessante, chamado Marco, tinha conhecido uma moça chamada Marcilei. E eu tinha sido o cupido. Você já foi cupido? Eu fui o cupido. Porque eu conhecia a Marcilei antes dela ir estudar lá na faculdade, onde a gente estudava, e eu era amigo do Marco. E aí um dia ela chegou, ele se encantou com ela, e ele viu em mim a ponte, né? Aí ele chegou para mim e falou, aquela sua amiga. Eu falei, Marcilei? Uhum. Vou deixar, vou conversar com ela. Não deu outra. Falei com ela, falei, o Marco está interessado em você. E aí? Namoraram, chegou o dia do casamento deles. Aí eu falei, esse casamento eu não posso perder, né? Eu fui o cupido, eu que juntei as coisas aí. E aí a gente pediu autorização para usar o veículo, a caixa com rodas, chamada Kombi, e a gente viajou lá do interior de São Paulo, na cidade de Engenheiro Coelho, até Diadema. Eu estava vendo, dá 180 quilômetros. Mas dá quase umas 3 horas, 2 horas e 40, 45, depende, se está chovendo, depende do trânsito. E a gente foi para o casamento. E eu estava dirigindo a Kombi, cheio de amigos para o casamento. E chegamos lá. E eu vou mostrar para vocês onde aconteceu. Esse é o mapa da região, porque a história se desenrolou ali. Está vendo um pontinho vermelho ali embaixo, na rua? Então, ali está dizendo,
olha lá, Igreja Adventista Central de Diadema. Foi ali o casamento. A gente parou, eu parei a Kombi ali, pertinho, na frente. A gente chegou na hora que estava começando, um pouquinho atrasado. Todo mundo correu para dentro e tal, e eu fui. Quando eu estou lá dentro, chega alguém para mim e diz assim, Ricardo, eu esqueci uma coisa lá no porta-mala da Kombi, eu preciso pegar. Eu dei a chave, falei, está aqui a chave, tranca depois e me entrega. Tá, a pessoa foi lá, trancou. Chave é uma coisa interessante, né? Que essa aqui é a chave do meu carro. Como que o mundo mudou? O mundo é outro. Olha só, tem chave, não sei nem para quê, né? Porque eu não uso. Porque isso aqui não vai em lugar nenhum no carro. Tem carro que você ainda tem que colocar assim e aperta um botão, né? Essa aqui só tem que estar no bolso. Se estiver no bolso, estiver perto, estiver comigo, eu aperto o botão e o carro liga. Ah, a Kombi não tinha isso, né? Era na chave. Se bem que aqui tem uma chave, ó. Essa chave eu já precisei usar uma vez. Uma chave reserva que abre as portas e algumas outras coisas, principalmente tranca os meninos atrás. Eu não sei o que eu consegui fazer um dia que eu tranquei a chave dentro do carro. Que é meio impossível de acontecer. O carro estava ligado, esse que foi o problema. O carro estava ligado, funcionando, e a chave estava lá dentro e trancou, e eu fiquei de fora. Ainda bem que eu tinha uma chave reserva, e aí eu apertava o botão na chave reserva e não tinha efeito nenhum, porque a chave estava lá dentro. Tipo assim, o carro estava entendendo. Tem alguém aqui dentro com uma chave que trancou. Você está aí fora tentando abrir? Eu não vou abrir para você, não. Ela deve estar em perigo, se protegendo de você. Meu carro com medo de mim. Que loucura! Aí eu falei, mas eu fiquei pensando, como que eu vou resolver isso? Como eu vou resolver? Aí eu lembrei que tem essa chave. Aí eu tirei a chave mágica, olhei para o carro e falei assim, você não tem chance contra mim, porque eu tenho a chave. E eu abri a porta e consegui resolver. Mas levei um tempo para lembrar que tinha essa chave aqui. A chave da Kombi, naquela época, era chave mesmo. E o rapaz veio para mim com a sacola que ele precisava, a mochila, ele trancou, só que material de primeira, coisa da Vox, né, no Brasil. Bom, lá vem ele com a chave, e a chave não estava assim, a chave estava assim, ó. Entortou. E eu, na ingenuidade, o que eu fui fazer? Nunca devia ter feito isso. Eu só fiz assim, ó. Quebrou. Chave, fiquei com ela na mão, assim. Tinha reserva, chave reserva? Não tinha. Estava quase 3 horas da cópia da chave que estava lá. Não tinha jeito. O que ia fazer? Acabou com a festa do casamento, acabou para mim. Porque eu tinha que resolver o problema. Todo mundo que ia na Kombi lá dependia de mim. Eu era o responsável. Eu que estava com a chave. Fomos para a festa, que foi bem pertinho ali. Olha só. Está aqui o pontinho vermelho, tem uma rua, essa curva aqui, ó, mais ou menos aqui assim, um restaurante. E a gente foi lá no restaurante, e eu só pensando, tem que fazer uma cópia dessa chave, porque senão a gente não volta hoje. E estava ficando tarde. O casamento já foi de noite. Aí já era 9 da noite, 10 da noite, 11 da noite, ficando tarde, eu tenho que fazer essa cópia. Domingo à noite, tudo fechado. Diadema. O que ia fazer? Bom, eu fui no começo da festa, acabei não comi nada, não bebi nada, porque eu fiquei só pensando em resolver, mas eu tinha que dizer algumas palavras, afinal de contas. A hora que chegou o noivo e a noiva na festa, eu tive que dizer algumas palavras, porque fui eu que apresentei os dois. Então eu contei um pouco da história, o pessoal aplaudiu, deram risada, foi bem legal, e eu falei, agora vamos resolver esse negócio da chave. E a gente saiu na festa, conversando um por um, pedindo ajuda para alguém levar a gente num chaveiro que fizesse a cópia da chave. Aí vocês estão começando a entender de onde surgiu a ira naquele dia. Porque todo mundo tinha uma desculpa perfeita para dizer, não vai dar. A gente achou um lugar. Só que ficava em São Paulo. Quem conhece ali a região do ABC, Diadema, Santo André, São Bernardo, tinha que ir a São Paulo, que ficava 25 minutos dali, para o chaveiro que a gente localizou, que ia abrir, ia fazer a cópia da chave. Porque a primeira coisa que eles perguntaram foi, a chave está na ignição ou você tem ela na mão? Porque se tivesse na ignição, ia custar super caro. O cara ia ter que vir, desmontar, tirar a chave, fazer a cópia, montar de novo, ia custar uma fortuna. Falou, não, beleza, você está com a chave, traz aqui que eu faço a cópia. Só que já ia custar 10 vezes a mais do que o valor de uma cópia normal de chave. Porque era domingo, estava fechado, né? Ele ia abrir só para fazer para uma emergência. Só que todo mundo que a gente conversava, todo mundo dizia, não posso, não posso, não posso. E a gente conhecia o pessoal na festa. Eram amigos que estavam ali. E fomos, e fomos, e fomos. E aí meu nível de paciência foi acabando. E a ira foi fazendo assim, ó.
E foi indo. Eu falei, ninguém vai ajudar a gente, ninguém vai ajudar a gente. E eu não estava acreditando naquilo. E o nosso amigo era um futuro pastor. Estava cheio de futuros pastores e pastores ali naquela festa. E eu falando, caramba, esse pessoal não leu o Sermão da Montanha, esse pessoal não conhece Jesus, que esses pastores não estão vivendo o sermão deles. Foi indo, até que a minha ira chegou no limite. Que eu falei assim, não acredito que não vai ter ninguém que vai ajudar. Até que chegou num camarada, ele já era pastor, bem desconhecido na época. Hoje eu não sei nem se eu digo o nome dele, porque ele é super conhecido. Mas como ele está perto de aposentar, acho que o risco é pequeno. Eu vou falar só o primeiro nome. Mas o Devair, se estiver assistindo, ele sabe quem é, porque o Devair falou para mim que todo final de semana assiste ele, as pregações dele online. Começa com G, termina com ON. O Devair sabe que é Gilson. Não vou falar o sobrenome, porque se eu falar ele já entregou. Gilson alguma coisa, famoso. Esse pastor Gilson foi o último que a gente falou na festa, ou um dos últimos. E era a nossa última esperança. Estava com o carro ali, era só levar a gente. Era amigo do pessoal, amigo do noivo, amigo do nosso pessoal que estava na Kombi. Explicamos para ele. E falamos, pastor Gilson, e tal. E ele, qual a distância? Quanto tempo? 25 minutos. 25 para ir, 25 para voltar, 50. O tempo de fazer a chave vai dar mais de 1 hora. Sabe o que é? Minha esposa está indo para Curitiba e eu vou ter que levar ela bem cedo no aeroporto amanhã de manhã e tal, e não sei o que. Ele veio com todas as desculpas. E eu pensando assim, era a última esperança. Não acredito que ele não vai ajudar. Eu fiquei irado. E aí eu falei assim, pastor Gilson, não precisa não, deixa para lá. A gente vai dar outro jeito. Virei e saí. Tô pegando leve, mas eu falei bem bravo. E saí assim, indignado. Meus amigos vieram atrás de mim, 2 amigos. E eu falei, eu não acredito. Aí veio a maldição. Eu falei, eu não acredito que ele não vai ajudar a gente numa situação como essa. E ele não tem capacidade de ajudar. Aí eu fiz a maldição. Eu falei assim, com ira, com muita ira. Eu falei, ele não vai dormir hoje à noite. Porque não é possível que ele não tenha amor no coração para ver a nossa situação e nos ajudar. Tá, me acalmei. Aí meus amigos falaram assim, vamos tentar ir até uma praça. Olha onde tinha uma praça. Está até aqui, ó. Praça Presidente Castelo Branco. A gente estava aqui. Aí andamos aqui, descemos essa rua e chegamos nessa praça. Olha como Deus é bom. Domingo à noite, tinha um ponto de táxi. 3 táxis parados ali. Domingo à noite. Aí, primeiro taxista que a gente vai conversar, chegamos para ele e explicamos a situação. É o seguinte, a gente precisa isso, tem que fazer a cópia da chave, mas lá em São Paulo está longe, você não conhece nenhum por aqui. Ele falou, engraçado, quinta-feira à noite veio um rapaz aqui e me deu um cartão. E ele falou assim, é incrível, né? Ô coincidência, ô acaso. Né? Deu o cartão e falou assim, olha, eu sou chaveiro, está aqui o meu cartão, faço cópia de chave qualquer hora, de dia, de noite, de madrugada. Se alguém precisar, pode levar aqui nesse endereço lá em casa que eu faço a cópia. Eu falei, é aqui pertinho. Eu falei, Deus é bom, já tinha preparado para a gente quinta-feira, isso era domingo à noite. Entramos no táxi, fomos lá. Quando chega lá, isso aí já era de madrugada. O povo já tinha ido embora da festa. A nossa última esperança era o irmão do noivo, que a hora que todo mundo despediu, ele falou para a gente assim, é o seguinte, eu vou levar eles lá na Avenida Paulista, que era longe para Dedéu, que eles vão passar a noite no hotel lá, porque amanhã eles vão viajar para o Nordeste, era lua de mel. Quando eu voltar, a gente vê o que faz. Ele ia voltar 3 da manhã, isso aí já era 1h30, 2 da manhã. E aí, chegamos lá, ele veio assim, né, acordou meio assim, olhou, tal. Aí fez a cópia da chave. Eu já estava disposto a pagar o preço que ele... Né? Quando ele falou o valor, eu falei, Era 8 vezes a menos do que o outro ia cobrar, que a gente teria aqui em São Paulo. A gente pagou o dobro. Ele falou, não, você acordou aí de madrugada e tal, pagando o dobro. Só que aí na hora, o que eu já fiz? Faz uma cópia. Porque nunca mais na minha vida eu vou passar por isso. Eu quero 2. Porque agora, se quebrar, eu vou ter a reserva. Eu não passo por isso de novo. E aí, 3 da manhã, entramos na Kombi, morrendo de sono. E lá fui. Até que chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Fui dormindo do lado, o outro pegou. Chegamos 5h30 da manhã.
tempo de ir, né? Era uma faculdade que era internato, foi tempo de se arrumar, tomar o café da manhã e ir para a aula. Ou seja, não teve noite. E vida que segue. Vida que segue. Esqueci. Quando a gente está no problema, estamos sofrendo e tal. Esqueci. Passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu esqueci da ira, esqueci da maldição. Deixei para lá. Estou no refeitório, na hora do almoço, pego minha bandeja, estou indo sentar com meus amigos. Quando eu começo a andar no refeitório, pula na minha frente, assim, pá! Um homem. Adivinha? Pastor Gilson. Pulou na minha frente, olhou para mim assim, com o olhão arregalado e falou, senta aqui, eu preciso conversar com você. Eu falei, não, tá bom, calma, fica tranquilo, vamos conversar. Sentei para almoçar com ele, e ele estava assim, ele falou, olha, eu quero te dizer uma coisa. Deus já me perdoou, já está tudo certo. Mas eu preciso ouvir de você. Eu preciso ouvir de você que você me perdoa. Porque eu nunca devia ter feito aquilo. Eu devia ter ajudado. E eu não ajudei. E aí, eu já estava gostando. Mas eu gostei mesmo na hora que ele falou. Eu não dormi aquela noite. Eu estava assim, ó. Yes! Eu não dormi aquela noite. E a noite inteira eu fiquei vendo o seu rosto. E eu via seu rosto a noite inteira. E uma voz falava assim para mim, por que você não ajudou? Por que você não ajudou? Por que você não ajudou? Eu fiquei a noite inteira vendo o seu rosto e ouvindo uma voz me dizendo, por que você não ajudou? Quando chegou de manhã, eu me coloquei de joelhos, eu pedi perdão a Deus. E eu decidi, nunca mais na minha vida eu vou deixar de ajudar alguém que precise. E eu falei, pastor, está perdoado, está resolvido, tudo certo. Isso faz quase 30 anos. E eu fiquei impressionado com o que aconteceu. O mais interessante foi que a gente ficou sem se ver durante... Isso foi lá em 96. Aí eu fui vê-lo novamente em 2015. Eu já tinha visto ele assim online e tal, mas a gente se encontrou em 2015. Eu não falei nada, mas foi tão engraçado, porque eu fiz uma palestra num local com os pastores lá no Brasil e tal, e ele veio falar comigo. E aí ele estava na rodinha, e ele parou, olhou assim para mim, fez assim, eu conheço você. Eu conheço o seu rosto de algum lugar. E eu fiquei pensando, claro, você dormiu comigo. Você ficou vendo meu rosto a noite inteira, mas eu não falei nada, eu deixei quieto. Mas lá dentro eu estava rindo, eu falei, você nunca vai esquecer esse rosto. Por que não ajudou? Mudou a vida dele. Mudou a vida dele. Ele tomou a decisão. O que foi a decisão que ele tomou? Eu tenho que amar. Eu tenho que ajudar. Se precisarem de mim, eu vou andar a 2ª milha. Ele não tinha tomado essa decisão antes, e foi por isso que aconteceu o que aconteceu. Mas com aquele momento, o que aconteceu ali, aquele fato, mudou a vida dele, mudou a minha também. E ali eu entendi. Alguém deixa você irado? Segue o conselho de Jesus. Ama o inimigo. Perdoa. E coloca nas mãos de Deus. Porque se eu fosse me vingar, eu ia querer magoar ele. Eu iria querer ferir ele. Mas eu deixei com Deus. E a maldição eu deixei Deus. E ainda sugeri, né, para Deus, não vai dormir essa noite. Falei irado. Deus ouviu e falou, é isso mesmo, ele não vai dormir essa noite. E não dormiu. Mas foi para o bem dele. Aprendeu a lição. E foi para o bem dele. E é isso que a gente tem que fazer. Ore por quem magoa você. Ore por quem fere você. Coloca nas mãos de Deus. Não pense em vingança. Não pensa no mal. Pensa que Jesus, ele pode resolver as situações. E ele vai resolver. Você está magoado com alguém? Tem alguém que magoou você? Te deixou com esse sentimento de ira, quem sabe? Pode ser que tenha. Pode ser que seja recente, foi nessa semana. Pode ser que foi no começo do ano. Pode ser que tenha sido ano passado. Pode ser que tenha muitos anos que isso aconteceu. E você ainda está com um sentimento lá no coração. E com uma certa raiva daquilo que a pessoa falou a seu respeito, ou fez contra você, ou a mágoa que ela causou. Vamos colocar nas mãos de Deus hoje?
Dá tempo. E deixa com Ele. E quem sabe um dia você vai ter o prazer de ouvir o que eu ouvi. Como Deus consertou. Como Deus usou aquela situação para o bem da pessoa que causou esse sofrimento na sua vida, que magoou você, que chateou você. Então eu quero orar com você agora. Se você quiser vir aqui, vem aqui para a gente orar, em especial por essa pessoa que magoou você. Que você superou, você está bem, você está viva, você está vivo. Mas essa pessoa precisa sentir a mão de Deus. E quem sabe, com a sua oração, Deus vai fazer por ela alguma coisa especial que vai tocar no coração dela, na mente dela, na vida dela. Tem mais alguém que quer vir? Vem aqui do meu lado, vem aqui. Aqui a gente se conecta. Tem mais alguém que quer vir? Pode vir, a gente espera. Isso, vem aqui. E a gente vai orar. Quem fica aí, fica de pé. Levante aí para a gente poder fazer essa oração e pedir para Deus tirar do nosso coração o rancor, mágoa, ódio, ira. A gente coloca nas mãos de Deus, Ele vai cuidar, Ele vai resolver. E Ele vai ajudar a pessoa que magoou você a entender como que é o sentimento puro e verdadeiro de Jesus. E a transformação acontece. Porque quando vem de Jesus, Ele é capaz de mudar pensamentos e sentimentos. Coisa que a gente não consegue. Ele consegue. Por isso que a gente tem que orar. Curve a sua fronte, a sua cabeça e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós somos humanos. Nós cometemos erros, pecados. E as pessoas também cometem contra nós às vezes. E nós nos sentimos frágeis, indefesos e sofremos. Às vezes ficamos até irados com injustiças que acontecem. Mas nós queremos colocar nas tuas mãos. Nós queremos que, se houve algum problema no passado e alguém nos magoou, nós queremos ter força para amar essa pessoa que talvez até mereça ser chamada de inimigo. Mas nós queremos colocar essas pessoas nas tuas mãos, para que o teu amor alcance elas, para que se há uma ferida, que ela seja curada, que possa ser hoje só uma cicatriz, que nos lembra do que aconteceu, mas que não sentimos mais nada. Mas essa pessoa possa aprender as lições de ti, e não através da vingança, não porque nós podemos ou possamos fazer ou dizer alguma coisa. Colocamos nas tuas mãos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós não somos capazes de gostar de tudo e de todos, mas, Senhor, nós sabemos que somos capazes, quando decidimos, amar a todos, até os inimigos, porque nós queremos e desejamos o bem até deles, que eles te encontrem, que eles sejam transformados, que eles tenham felicidade e paz. Colocamos essas pessoas nas tuas mãos e o nosso coração na tua mão, para que nosso coração possa ser o coração de Jesus, para que a gente possa amar como Jesus ama a todos nós. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos por essas bênçãos. Amém.